Jornal 100 da Rádio Musical realiza a terceira e última rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Campo Mourão, sendo essa a segunda vez que os candidatos estão tendo a oportunidade de esclarecer e expor suas propostas para o mandato, caso seja eleito. Esta última rodada será diferente da primeira, realizada nos dias 4, 5 e 6, quando foram abordados 8 temas. Nesta rodada, que se inicia hoje, eu, França Neri, serei o mediador dos assuntos que serão abordados por eleitores, representantes de entidades de classe como o CONSEG, o Conselho de Segurança, o Observatório Social do Brasil, Unidade Campo Mourão, o CODECAM, melhor dizendo, que é o Conselho de Desenvolvimento de Campo Mourão, o SINDISCAM, Sindicato dos Servidores Municipais, e a ACICAM, que é a empresa que representa os empresários da cidade. Além das perguntas dos outros 2 candidatos a prefeito. O Cid Sauer hoje não pergunta nada, ele apenas vai cronometrar o tempo das respostas. O candidato terá 2 minutos para as respostas e depois 1 minuto para as considerações finais. Como na primeira rodada de entrevistas já houve a apresentação de cada candidato, nesta rodada ele fará apenas as considerações finais. O tempo total do candidato será de 20 minutos. Portanto, suas respostas devem ser sucintas aí para que possa responder a todos os questionamentos de 3 eleitores e das entidades de classe e dos 2 candidatos. Lembrando que a ordem para a agenda dos entrevistados foi definida por sorteio com as presenças dos respectivos assessores dos candidatos. Primeiro entrevistado nesta última rodada é o candidato a prefeito Rodrigo Salvadori, da coligação Lado a Lado por Campo Mourão, que tem como candidata a vice a vereadora Nayane Rusca. Para seus cumprimentos, o senhor terá 15 segundos aí, por isso, bom dia, candidato Rodrigo Salvadori. Bom dia, França, bom dia, Cid, bom dia a todos os ouvintes. Pô, deixaram o Cid de fora, né? Sem só cronometrar, Cid. Só cronometrar. É isso aí. Igual o jogo de futsal, viu? Olha, candidato, a primeira pergunta, ela foi elaborada pelo presidente do CONSEG, o Conselho de Segurança de Campo Mourão, o advogado Elson de Souza Novaes. Vamos ouvir, candidato. França Neri, bom dia. Elson de Souza Novaes, Conselho de Segurança de Campo Mourão. O Conselho de Segurança tem 2 questionamentos aos candidatos na sabatina realizada por vocês. São elas: existe algum projeto ou comprometimento do candidato a prefeito do município de Campo Mourão em relação a início e procedimento para a criação e constituição de uma guarda civil metropolitana em nossa cidade? Considerando as diversas entradas e saídas do município, bem como os diversos outros municípios que já contam com esse serviço, há algum projeto do candidato em relação à ampliação e instalação de câmeras de monitoramento dentro do município? Candidato, o senhor tem 2 minutos para responder aí ao presidente do CONSEG. Perfeito. Primeiro, quero agradecer ao Dr. Elson pelas perguntas, né? Nós tivemos a oportunidade de discorrer sobre isso no Conselho, na reunião do CONSEG, que foi realizado na OAB, e nós temos em nosso plano de governo, entregamos a eles, o projeto da criação da Guarda Municipal. A Guarda Municipal, a princípio, existe em vários outros municípios maiores e menores do que o nosso, e ela é uma necessidade hoje para manutenção das áreas públicas, para segurança das áreas centrais e também das escolas e postos de saúde, e Campo Mourão já passou da hora de fazer isso. Hoje, a gente tem um recurso que poderia ser colocado nessa Guarda Municipal, que tem origem nas multas de trânsito de Campo Mourão. Essas multas de trânsito do ano passado somam aproximadamente 3 milhões de reais e seriam elas aplicadas à criação dessa Guarda Municipal. Em relação às câmaras de monitoramento, existem outros municípios também que colocaram, principalmente nas entradas e saídas, e ela funciona muito bem. E não importa o tamanho do município, um exemplo é Farol. Farol tem câmaras nas entradas e saídas da cidade. Isso faz com que você iniba de que a nossa cidade venha a ser rota de tráfego, rota de descaminho,
Isso inibe nas áreas centrais, nas praças e também nas escolas, que pessoas com má índole se aproximem, se estabeleçam, e poderia, de uma forma até rápida, ser colocado isso em prática em Campo Mourão. Nós temos empresas aqui na nossa cidade especializadas que podem ser contratadas, podem ter parceria junto ao município para a realização desse serviço. Ok, muito obrigado. A segunda pergunta, candidato, será de um dos ouvintes eleitores que o senhor escolheu aqui através de um sorteio que nós fizemos. Nós temos aqui de vários ouvintes eleitores que se propuseram a nos ajudar a esse programa, gravaram perguntas e nós acabamos selecionando aqui 9 e o senhor escolheu 3. O senhor escolheu o número 11, número 12 e o número 13. A segunda pergunta será desse um dos ouvintes aí que o senhor escolheu o número 11. Por favor, vamos ouvir aqui, candidato. Meu nome é Cíntia, eu sou da Vila Guarujá e eu gostaria de perguntar para o futuro prefeito sobre a iluminação das ruas de lá, que está faltando em algumas. 2 minutos, candidato. O senhor ouviu bem, né? Ouvi, da iluminação da Vila Guarujá, né? Isso. A maior reclamação da iluminação de lá, França, é o acesso. Hoje aquele acesso que está tendo a Vila Guarujá e a lateral, a rua que corre por volta ali da vila, ele é muito precário. Tanto é que existe caso de desova de corpo, acidente, ela é bem perigosa para o pedestre, para o trânsito. Então a nossa ideia é usar, né, o dinheiro, que é onde tem uma grande quantidade de dinheiro, que é a iluminação pública do município, e fazer com que tenha também, além de dentro do bairro, o acesso a ele seja totalmente iluminado com luzes de LED e tal, como vários outros lugares, principalmente na área central, já existem. Então, sim, a Vila Guarujá merece, a Vila Guarujá tem condições tranquilamente de ter seu acesso iluminado e a sua rua lateral iluminado, mas também é carente de vários outros aspectos, como médico todo dia, dentista. A Vila Guarujá merece muita atenção. A gente vê lá que o asfalto está pintadinho, mas a gente também vê uma demanda social muito reprimida. Então pode ter certeza que o pessoal aí da Vila Guarujá pode contar com a gente, inclusive para trazer novos conjuntos habitacionais e novas casas para Campo Mourão. O senhor ficou com 30 segundos, candidato. Vamos guardando aí para o final, né, França? Então tá bom, o senhor terá aí esses 30 segundos depois. A terceira pergunta ela foi elaborada pela presidente do Conselho de Desenvolvimento de Campo Mourão, do CODECAM, a Marisa Pante Ferreira. Vamos ouvir. Olá, bom dia. Sou a Marisa Pante Ferreira, presidente do CODECAM, e gostaria de perguntar: candidato, quais são suas propostas para criar um ambiente favorável ao surgimento de novos negócios em Campo Mourão, incentivando o empreendedorismo local, atraindo investimentos externos e promovendo a diversificação da economia para garantir o desenvolvimento sustentável e geração de empregos no longo prazo? Candidato, o senhor tem 2 minutos. Perfeito. O que ocorre hoje em Campo Mourão, aqui no contexto geral, França, é que as empresas, principalmente de tecnologia, elas estão se criando aqui e estão indo embora. O município não criou nenhum mecanismo de isenção de impostos, né? De abertura de locais para que essas empresas se estabeleçam. Aquelas parcerias que antes existiam com barracões, com possibilidade de uma empresa se instalar por determinado espaço de tempo, gerando emprego e tendo o seu aluguel ou pago ou não cobrado da empresa pelo município. Campo Mourão, hoje, se você levar uma empresa no parque industrial, ela terá muita dificuldade de se instalar lá, mesmo porque aquele parque foi feito ao lado do manancial de captação de água do município. Então a ideia que nós temos é fazer um projeto, usando a lei do Procampo, para que a gente atraia novas empresas, mantenha as que nós temos aqui em Campo Mourão, dando a elas uma isenção de impostos, uma possibilidade de barracões com parceria junto ao governo do estado e governo federal,
para que ela não pague aluguel, para que ela gere emprego, para que ela fique aqui no município de Campo Mourão. Hoje, infelizmente, nós estamos criando empresas aqui e elas estão indo embora para Araruna, para Piabiru, para Maringá, justamente com a atração que eles realizaram nos municípios dele. Então, cada vez que nós perdemos uma empresa aqui em Campo Mourão, nós deixamos de gerar renda, nós deixamos de gerar empregos, nós deixamos de fazer com que a nossa economia, num contexto geral, cresça no nosso município. Como é que foi aí, Cid? Fiquei com 10 segundos aí, né, 12 Cid? segundos. Aí, 12 segundos? Então tá bom, somando aí mais então 42 segundos. Candidato, a quarta pergunta vem novamente de um ouvinte eleitor que o senhor escolheu aqui hoje na hora do sorteio, que eu pedi para escolher, né? Entre os números, o senhor escolheu o número 12. Vamos ouvir, vamos saber quem é esse ouvinte. Eu sou o Fabrício, do Jardim Ipanema, e gostaria de perguntar para os nossos candidatos a prefeito de Campo Mourão, é claro, né, a respeito de saúde, educação e segurança, isso aí já é um direito nosso, né? Porém, lá no meu bairro, lá no meu jardim, temos a rua Pioneiro Ladislau, que virou uma pista de corrida. Vários acidentes, um atrás do outro. Esse dia teve um bem gravíssimo lá, um acidente gravíssimo lá, um rapaz ficou na UTI. E eu queria saber de vocês, Renato, o que vocês pretendem fazer para diminuir a questão dos acidentes nessa rua, Pioneiro Ladislau. E também a rua que dá acesso ao nosso bairro, descendo o Jardim Copacabana ao Jardim Ipanema, que não tem uma iluminação, pessoal descendo à noite naquela rua, não tem calçada, não tem iluminação, não tem segurança nenhuma. Essa fica a minha pergunta, então. Candidato Rodrigo Salvadori. Bom, a gente acompanha ali aquela rua lateral do Condor que desce. Ela tem uma falta de iluminação também muito grande. Ela já está um pouco deteriorada, precisa fazer a sua manutenção. E esse negócio da velocidade, gente, está sendo comentado na cidade inteira. Ali no Albuquerque também essas mudanças de ruas, né, tornaram elas mais rápidas e o pessoal está andando com muita velocidade. A gente está vendo, né, na Pioneiro Ladislau que toda vez que acontece um acidente, ele não é de pequena monta, pela velocidade que os carros empregam ali. Também temos esse mesmo problema ali no Mendes, aquela primeira avenida, o pessoal. Então, o que eu acredito muito? Na conscientização das pessoas. Eu nunca mais vi um plano de conscientização, um trabalho de uma estrutura de aprendizado, de colocar para que essas pessoas se conscientizem do problema que é dirigir em alta velocidade. A fiscalização, nesse caso, tem que acontecer, gente. Você pode colocar radar, você pode colocar faixa elevada, você pode colocar a própria guarda municipal que vamos criar para fazer esse tipo de serviço. Hoje tem os agentes de trânsito que poderiam estar trabalhando, que poderiam estar coibindo esse tipo de ação. O que a gente não pode deixar mais acontecer são esses acidentes. Isso sim custa muito caro para a vida da pessoa, para a saúde da pessoa e para o cofre do município. Cada vez que um acidente desse ocorre, a pessoa vai buscar os hospitais. Os nossos hospitais, a nossa saúde, já está um problema seríssimo sem os acidentes de trânsito. Então a nossa ideia e o nosso objetivo de evitar esses acidentes é utilizar a estrutura de uma futura guarda municipal, dos agentes de trânsito e das faixas elevadas que hoje podem e estão acontecendo em vários municípios, né, do Paraná e do Brasil. Bom, a quinta e última pergunta desse bloco foi elaborada pelo candidato da coligação Campo Mourão da Esperança, Edoel Rocha. Vamos ouvi-la. Pergunta para o candidato Rodrigo Salvadori. Sabemos que pessoas com mais de 40 anos têm dificuldades para arrumar empregos, porque faltam indústrias e fábricas. O que o senhor vai fazer para resolver essa questão se for eleito prefeito de Campo Mourão? Candidato Rodrigo Salvadori. Vamos lá. Não é a dificuldade de arrumar emprego aqui em Campo Mourão está muito grande. Por falta realmente de vagas, né? Há muito tempo nós não temos indústrias novas vindo para cá.
Nós estamos perdendo as pequenas indústrias e médias indústrias que nós temos aqui para outros municípios. Quando você resolve o problema e não perder mais essas empresas, você já começa a sanar essa situação, doutor. E a gente vê que a qualificação dessas pessoas, mesmo após os 40 anos, é muito importante. Nós temos que trazer para Campo Mourão, como a Nayane Rusca fez por 3 possibilidades junto ao governo do estado, junto ao deputado Maldo Moraes, as carretas de conhecimento que deram um curso de mecânica industrial, de solda, de costura industrial. Nós temos que fortalecer o sistema S, dando incentivos para que essas pessoas voltem a ter vontade de se qualificar e estudar. E podemos também fazer um plano de carreira com pessoas maiores de 40, 45 anos, para que elas entrem no mercado de trabalho, entrem numa possível contratação pelo órgão público, para que lá na frente elas consigam ter uma aposentadoria, pelo menos para existir. Então o nosso projeto é muito maior do que somente essa idade de 40 para cima. A gente tem o projeto do primeiro emprego, trazendo essas pessoas aos órgãos municipais como estagiários, dando a elas a possibilidade de sair com um currículo que qualifiquem ela a trabalhar em qualquer empresa privada, tanto aqui em Campo Mourão, como no estado ou no nosso Brasil inteiro. Nosso projeto de inserção de pessoas de fora do mercado de trabalho para o mercado de trabalho aqui em Campo Mourão é bem elaborado e bem pé no chão. Só que isso depende bastante de qualificação. Deu tempo, Cid? Faltou 3 segundos. Então, tem mais 3 segundos depois. A pergunta agora foi elaborada pelo presidente da SICAM, Francisco Viudes. Vamos ouvi-lo. Eu gostaria de perguntar aí ao candidato que você vai entrevistar, se eventualmente, se você não fosse candidato à Prefeitura de Campo Mourão, qual seria a prioridade sua para o vencedor na próxima gestão? O que ele gostaria que fosse priorizado do atual prefeito? Candidato. O que eu acho que é a prioridade em Campo Mourão e que a gente vê em todos os bairros é a saúde, França. Por quê? Hoje a gente escuta falar que a saúde é um saco sem fundo, que nunca tem dinheiro para contratar mais médicos, fazer mais exames. Mas o que a gente vê é que a falta de controle da saúde é o que leva a ser esse saco de fundo, esse saco sem fundo. Eu vou implementar uma saúde inteligente em Campo Mourão e gostaria que todos tivessem essa mesma ideia. Eu vi que o candidato fez um cartão lá, mas não adianta nada, você vai ficar na fila do exame, na fila do médico, com o cartão na mão. Você precisa ter solução do problema. E a solução do problema é a contratação de médico, é a contratação de exame, é a contratação de leito, de especialista. Então, a nossa ideia e o que a gente pede para que Campo Mourão avance muito e muito mais, porque está muito ruim, é na saúde, principalmente com os especialistas. Agora, como nós vamos atrair especialistas para Campo Mourão se tem uma estrutura hospitalar, tirando cardiologia e ortopedia, que o Cisnor tem um investimento pesado, as outras especialidades, nós não temos uma estrutura para o médico trabalhar. Quanto mais especialista o médico for, França, mais estrutura ele vai pedir para que ele possa desenvolver seu trabalho. Então nós colocamos no nosso projeto, nós vamos implantar em Campo Mourão o Hospital Municipal Pediátrico, para que a gente atraia mais profissionais nessa área ou mantenha os que aqui estão trabalhando aqui em Campo Mourão, dando a ele condições de atender principalmente as nossas crianças. Hoje, você pegar um filho com 40 graus de febre e ficar naquela fila da UPA é um problema muito sério e você está expondo a sua saúde e a saúde do seu filho num local que é meio perigoso. Deu tempo, Cid? Cravou. Cravou, opa. Candidato, a segunda pergunta é aqui do segundo bloco, é do terceiro ouvinte eleitor, que o senhor, na hora de fazermos o sorteio aqui, o senhor escolheu os números aqui. Então vamos lá, ouvir quem é o nosso ouvinte eleitor.
Eu sou a Françoise. Gostaria de saber do futuro prefeito quais são os projetos para as mães atípicas. Quais são os projetos que vão ter a inclusão dessas crianças na sociedade? Candidato. Uma excelente pergunta e me dá a possibilidade de colocar todos os ouvintes para que acessem o site, para que acessem a internet e olhem o projeto chamado Casa do Autista e Casa da Família. O projeto Casa do Autista já funciona em Santa Catarina e é um projeto fantástico de inclusão dessas crianças, dando atenção total ao hiperfoco, dando atenção total aos direitos que a família tem quando possuem crianças especiais com aspecto autista dentro das suas casas e também de outras comorbidades. Mas principalmente, França, a gente vê lá um atendimento psicológico dentro desse projeto para os pais. Muitas vezes, quando nasce um autista, nasce um pai e uma mãe de autista que não sabem o que está acontecendo e como ele vai lidar com isso na sua vida. Então a gente tem um projeto que já existe em outros lugares, um projeto que fomenta a elaboração e a educação dessas crianças, mas que também instrui os pais de como lidar e como trabalhar com ela. É um projeto muito bonito. Eu peço a todos que estão nos ouvindo que entrem na internet, principalmente quem tem um interesse maior nesse assunto, e procurem lá Casa do Autista e Casa da Família. Um voltado à inclusão dessas crianças, né, em toda a sociedade, e o outro voltado à socialização das famílias. Aí não tem mais idade, aí não tem mais se tem necessidade especial ou não. É para todo mundo, da melhor idade até as crianças. Cid, tempo? 13 segundos. Sobrou? Sobrou. Pois não, então já estamos computando aqui. Agora, a terceira pergunta desse segundo bloco foi elaborada pelo presidente do Observatório Social Unidade de Campo Mourão, Gregório Krafchins. Vamos ouvi-lo. Olá, bom dia. Sou Gregório, presidente do Observatório Social do Brasil de Campo Mourão, e a minha pergunta é a seguinte: uma das propostas mencionadas no termo de compromisso é a criação de um almoxarifado central, com o objetivo de otimizar o controle e a eficiência nas compras e nos gastos da prefeitura. O senhor já possui um projeto ou plano para viabilizar a implementação desse almoxarifado central? Além disso, quais as medidas adicionais o senhor pretende adotar para melhorar o controle dos gastos públicos, garantindo maior transparência e publicidade para a população? Candidato Rodrigo Salvadori. O almoxarifado central já tem, né, no nosso plano de governo, já até da campanha passada nós tínhamos esse projeto. A ideia era colocar ele ao lado do posto de saúde, em frente ao cemitério, que hoje vai ser o restaurante popular. Então nós vamos ter que achar um outro local para que a gente consiga construir ele e fazer com que ele entre em funcionamento. A ideia do almoxarifado central já é justamente para trazer maior transparência e maior controle dos estoques de tudo do município. Hoje a gente vê muitas vezes os pedidos de compras emergenciais, a falta de alguns produtos, principalmente medicamentos nos postos de saúde. Quando você tem um controle, como todas as empresas particulares que trabalham com estoque possuem, você não precisa esperar acabar o produto para aí você fazer a compra. Você pode manter um estoque regular e pode, né, ir fazendo o pedido de acordo com as suas licitações que já existem para manutenção desse estoque sem deixar faltar para o munícipe. E dando uma transparência às outras entidades ou às outras pessoas que gostariam de saber o que nós temos, quanto nós temos, tem pneu, tem óleo, e isso aí hoje a gente não encontra no portal da transparência. Nossa ideia com o almoxarifado central é colocar tudo que o município tem em estoque num portal de transparência onde qualquer um, independente da sua área de atuação, do modelo que é a sua empresa, possa avaliar e inclusive sugerir compras melhores, marcas melhores. A gente sabe que não pode direcionar para a marca, mas a gente pode fazer um critério de avaliação de qualidade.
Então, a nossa ideia é literalmente colocar um sistema que funcione, que dê transparência, para que atue dentro desse almoxarifado central. A gente sabe que o Observatório Social é muito importante com isso. Cid Sauer. Cravou. Cravou, então vamos lá. A quarta pergunta foi elaborada pelo candidato a prefeito Douglas Fabrício. Vamos ouvi-lo. Olá, Rodrigo, tudo bem? Rodrigo, atualmente, com o processo de desjudicialização, os municípios serão obrigados a tomarem medidas para desafogar o judiciário. Exemplo disso é a resolução número 547 do início desse ano, de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ. E aí eu te pergunto, quais serão as medidas que deveriam ser adotadas para resolver isso? Candidato Rodrigo Salvadori. A justiça hoje é a modelo estadual e federal. Então hoje, quando você descentraliza, você cria aquela falta de necessidade de ter um fórum grande, uma coisa que você precise de espaço e tamanho. Essa é uma pergunta bem técnica a respeito do judiciário, e a gente vê que muitas dessas possibilidades de mudança não fazem parte do rol do município. Não fazem parte de o que o município quer fazer, o que o município gostaria de fazer. Fazem parte do que a justiça, num contexto do Estado ou da União, determinam para o andamento desses processos. A gente vê que o município de Campo Mourão, hoje, ele judicializa muita coisa contra os seus munícipes, e o que a gente poderia retirar da esfera judicial, trazendo menos gastos e menos custos, e uma possibilidade maior para que essas pessoas, ao invés de encarecer o seu imposto, encarecer a sua cobrança de PTU, de taxa de multa, pudesse regularizar isso junto com o município de Campo Mourão, sem cobrança de taxa, sem cobrança de oficial de justiça. Então a nossa ideia em facilitar e trabalhar junto com o que diz a lei, essa nova lei desse ano, é fazer com que o município de Campo Mourão resolva seus problemas na esfera extrajudicial, fora do parque jurídico e de uma forma mais barata para os munícipes de Campo Mourão. Cid. 28 segundos ficaram sobrando. Quer usar? Quer usar para continuar? Posso fazer minha consideração final ou vai ser mais uma pergunta? Não, nós temos mais uma pergunta aqui ainda. Vamos fazer ela, no final eu utilizo tudo. Tá bom, então. Então vamos lá. A quinta pergunta foi elaborada pela presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Campo Mourão, Josiane Flores Moraes. Ouvindo. Tendo em vista a grande repercussão sobre a terceirização no Estado e considerando os vários serviços terceirizados no município, tais como médicos na UPA, auxiliar de serviços gerais e cozinheiras nas escolas, dentre outros, e que inclusive parte desses trabalhadores ficaram pouco mais de um mês sem receber seus salários recentemente, e considerando a falta de pessoal para atender a população e o descontentamento desta, principalmente na área da saúde, a pergunta é: serão realizados novos concursos ou continuarão as terceirizações? Candidato Rodrigo Salvadori. Perfeitamente. Serão realizados novos concursos, sim, mesmo porque essa terceirização não está gerando a economia que ela precisava gerar e também não está gerando a satisfação da prestação do serviço. A gente escuta muito na parte educacional que o giro das pessoas que trabalham nas escolas está muito grande, não está parando pessoas da área da limpeza, não está parando pessoas da área da cozinha, que são muitas terceirizadas. O pessoal pergunta para mim: Rodrigo, você é favorável à terceirização da educação? Não, eu não sou favorável à terceirização da educação, mas eu acredito sim que em curto espaço de tempo, para a gente resolver o problema da falta das 517 hoje crianças que poderiam estar nas escolas, mas não estão porque não tem vaga, seria comprando vagas nos particulares, de forma temporária, até que a gente consiga construir os novos CIMEIs e fazer os novos concursos para a contratação dos profissionais de cada área. A gente vê também a insatisfação na área da saúde, muitos médicos reclamando do ganho, que o ganho é muito curto, muito baixo, né? E que o tempo de atendimento que estão dando a eles às vezes não é o suficiente para que eles façam uma boa consulta.
A demanda hoje da saúde é muito grande e a falta de estrutura e a falta de mais médicos está tornando o trabalho dos que lá estão muito difícil e complicado. Então, às vezes, a população reclama do médico, mas o médico, gente, às vezes, ele tem que atender a demanda do posto. Então, você pega uma UPA lá cheia de gente, o cara tem que atender 40 num período de tempo, torna-se humanamente impossível. Então, a gente, sim, precisa abrir concurso, até porque o déficit da Previdência do município de Campo Mourão vai se tornar gigantesco se não tivermos mais contribuintes para a Previscan, e nós precisamos fazer esse equilíbrio voltar à casa do que já foi um dia. Sidson? Estourou 12 segundos. Então estaremos descontando. Aí, ó, tá certo. O Jornal 100 ouviu hoje o candidato a prefeito pela coligação Lado a Lado por Campo Mourão, Rodrigo Salvadori, que tem como candidata a vice-prefeita Nayane Rusca. Candidato, o senhor tinha 1 minuto para suas considerações, portanto ele tem agora mais 1 minuto e... 24 segundos. 24 segundos. Então o senhor vai ter 2 minutos e 24 segundos para suas considerações, bem como os demais candidatos também. Se isso ocorrer, sobrar tempo para eles, como foi já na primeira rodada, eles terão a oportunidade de usar esse espaço. Então, o senhor tem 2 minutos e 24 segundos aí para as suas considerações finais, candidato Rodrigo Salvadori. Perfeito, França. França, o que eu escuto muito na rua é: Rodrigo, por que você está entrando nesse meio se você não precisa disso para sobreviver? Porque, gente, quanto mais pessoas que não precisam da política para sobreviver entrar nela, pessoas que tenham vontade de fazer a diferença mesmo, a gente vai eliminando aqueles que fazem da política profissão, que perdem lado, que indiferente o que acredita ou deixa de acreditar, eles caminham com pessoas que vão dar para ele possibilidade de manutenção de poder. Quando você é candidato, quando você é eleito, você tem que ter um critério na sua vida. O seu cargo é maior do que a sua pessoa. O seu ego vai ficar em segundo plano. O objetivo que eu e a Nayane temos com o Campo Mourão é fazer a nossa cidade crescer, se desenvolver, fazer com que ela seja bonita, não só no centro. Não tenha só praça na área central, tenha na cidade toda. Nós temos uma ideia e uma convicção que a cidade só é boa mesmo quando ela é boa para todo mundo. E hoje, andando nos bairros, você vê que não tem pediatra para atender os filhos dos nossos mouroenses, não tem ginecologista para atender as mulheres, dermatologista, uma fila gigantesca para exames, para consultas de especialistas. Nós temos que acabar com esse turismo de ambulância. Todo mundo aqui entra numa ambulância e é levado para Cianorte, Umuarama, várias outras cidades. E Campo Mourão, com mais de 100 mil habitantes, não está tendo capacidade de reter esse pessoal que precisa de um tratamento aqui em Campo Mourão. Quantas vezes e quantas pessoas falam para sua família: olha, se eu passar mal, se eu tiver algum problema, me tira daqui, me leva para Maringá, para Londrina, para Curitiba. E quem não tem essa possibilidade? Nós precisamos sim fazer com que Campo Mourão seja boa, e seja boa em todas as áreas, em todos os aspectos, para todas as famílias. E o pessoal me pergunta da Santa Casa: Rodrigo, você é favorável à intervenção? Eu sou sim. A intervenção na Santa Casa vai continuar até o dia que ela possa dar atenção para todo mundo. Deu tempo aí, Cid? Ficou 10 segundos. 10 segundos. Ah, fiquei com 10 segundos de vantagem? Então tá, um abraço a todo mundo, que Deus ilumine cada um de vocês. Legal. E vote 11, hein? Nossos agradecimentos aí ao presidente da SICAM, do CONSEG, CODECAM, Observatório Social de Campo Mourão e ao presidente do Sindicam, que participaram desta rodada, estão participando desta rodada de entrevista com os candidatos. Queremos agradecer hoje, especialmente, os ouvintes eleitores, a Marilda do Lar Paraná, a Cíntia da Vila Corujá e o Fabrício do Jardim Ipanema, por suas perguntas aqui ao candidato Rodrigo Salvadori. No sorteio, coube a eles, né? Amanhã serão outros ouvintes eleitores que farão perguntas. Concluímos, portanto, primeiro dia da última rodada de entrevista com os candidatos a prefeito de Campo Mourão.